Bom, pessoal, boa tarde. Então, na aula de Educação Física de hoje, iremos realizar a correção das atividades que foram propostas nas aulas anteriores. Lembrando, então, que o conteúdo qual estamos estudando é dança, e nas últimas aulas vimos o conceito de movimentos corporais, e nas duas últimas aulas desenvolvemos atividades e aprendemos o que é espaço e o que é tempo dentro da dança. Então, hoje iremos realizar a correção referente aos elementos espaço e tempo. Então, a primeira pergunta que foi colocada aí para vocês foi: conceitue espaço. Então, o que é espaço? O espaço, então, é a relação estabelecida entre o corpo e o ambiente o qual o mesmo está inserido. Então, um dos conceitos de espaço é a relação entre o corpo, observem bem aqui a imagem, a relação entre o corpo e o espaço que ele está inserido. É só isso o conceito de espaço? Não. O espaço também é conceituado, também, por exemplo, como a relação entre o corpo e o próprio corpo. A relação do corpo do dançarino com o próprio corpo dele ao desenvolver os movimentos em um determinado local é considerado espaço. Outro exemplo também que podemos ser conceituado como o conceito de espaço é a relação entre o corpo de um dançarino e o corpo de outro dançarino. A relação entre esses dois corpos também é espaço, porque conforme os dois vão desenvolvendo todos os movimentos, todos os passos da dança, existe uma relação entre ambos os corpos, também conceituando espaço. E por último, como conceito de espaço, temos a relação entre um corpo e um objeto. Então, nesta imagem aqui, podemos observar o conceito de espaço, relação do corpo com o ambiente que ele está inserido, relação do corpo do dançarino com o próprio corpo dele, a relação entre dois corpos e a relação entre um corpo e um objeto. Então, esse é o conceito de espaço. Então, eu coloquei aqui a resposta para vocês, lembrando, a resposta de vocês não precisa estar necessariamente igual à que eu coloquei aqui. Estando no mesmo sentido e no mesmo eixo, está correta. A segunda pergunta pediu para vocês julgar as assertivas referente aos níveis da dança, né? Então a gente sabe que os níveis da dança é o nível médio, o nível baixo e o nível alto. Então vamos analisar cada uma das assertivas. No nível médio, nessa imagem aqui, a gente consegue analisar o nível médio. Então vamos ver se essa assertiva está correta referente a essa imagem que é o nível médio. O nível médio é uma forma que o corpo ocupa o espaço que exige que os movimentos sejam desenvolvidos pelo dançarino com uma postura ereta. Então, o nível médio ele exige que a postura seja ereta para o desenvolvimento dos passos? Não, né? Observem aqui a imagem do nível médio. No nível médio, o corpo deve estar curvado. Os movimentos são desenvolvidos com o corpo curvado. Então, essa assertiva aqui, a primeira assertiva, ela é uma assertiva falsa, tá? Uma vez que o nível médio, os movimentos desenvolvidos nele são com o corpo curvado. Então, primeira alternativa, falsa. Vamos analisar a segunda assertiva. No nível baixo, então analisem que a imagem com o nível baixo. No nível baixo, o corpo ocupa espaço mantendo menor distância do chão. Observe então aqui a imagem. No nível baixo, o corpo mantém menor distância do chão? Sim, né? No nível baixo, todos os movimentos, a maioria deles, são desenvolvidos com o corpo totalmente colado ao chão. A distância entre o corpo e o chão é mínima, então a proximidade entre o corpo do dançarino ou da dançarina ao chão é mínima. Então, a segunda assertiva ela é uma assertiva verdadeira, partindo da premissa de que o nível baixo mantém menor distância do chão. Vamos analisar agora aqui. Então, vamos analisar agora aqui o nível alto. Nessa imagem, podemos observar uma dançarina em uma posição de nível alto. No nível alto, o corpo ocupa espaço, o qual os movimentos levam
os membros do dançarino ou da dançarina a se distanciarem do chão. Pessoal, perdoe pelo barulho. Caso vocês não estão entendendo o que eu estou falando devido ao barulho, depois vocês me avisam, tá? Então, voltando aqui. No nível alto, como podemos observar na imagem, os movimentos desenvolvidos pelo dançarino ou pela dançarina mostram maior distanciamento do chão, ou seja, o corpo deve estar ereto. E os membros do dançarino e da dançarina ultrapassam a linha da cabeça. Contudo, a resposta alternativa terceira também está correta, uma vez que o nível alto, os movimentos levam os membros do dançarino a se distanciarem do chão. É aqui que observamos a distância, ó, a mão dela distante do chão. Então, os movimentos no nível alto, eles ultrapassam a linha da cabeça, fazendo com que os membros fiquem acima do alinhamento da cabeça. Ok? Só vou apagar esses rabiscos aqui. Bora então para a quarta assertiva. Nível é um elemento da dança que está diretamente relacionado à forma como o corpo ocupa o espaço. Sim, né? Como observamos aqui em todos os níveis, a forma como o corpo ocupa o espaço, se é mais próximo do chão, se é mais longe do chão, se é de uma forma mediana ao chão, está diretamente relacionado então à forma como o corpo ocupa o espaço. Então a terceira assertiva também é uma assertiva verdadeira. Então as assertivas verdadeiras é a 2, a 3 e a 4. Então concluindo então com a resposta correta é a alternativa de letra B. Diferencie deslocamento de direção. Então o que é o deslocamento? O deslocamento então é qualquer movimentação no qual o corpo do dançarino vai sair de um determinado local, qualquer que seja a ação do dançarino, de se movimentar um pouco e saindo de um ponto A para um ponto B é deslocamento. O corpo movimentou um pouco e já é deslocamento. Portanto, o corpo tem que se deslocar, ele tem que sair um pouco do local. Qualquer que seja o movimento que faz com que o corpo vá de um ponto A até um ponto B é deslocamento. Então, deslocamento é qualquer movimentação do corpo. E como pode ocorrer essa movimentação? Pode ser através de pulos, como podemos observar aqui. Pode ser através andando, né? O dançarino pode andar durante a movimentação dos passos. Pode ser correndo durante a trama de todo o desenvolvimento da dança. Ele pode se deslocar correndo. Ele pode se deslocar dando giros, né, no alto. E agora vamos falar também de direção. Falamos que deslocamento, então, é a forma qual o corpo se movimenta do local. O corpo do dançarino partiu de um ponto A para um ponto B, ele saiu que seja do local onde ele estava, é deslocamento. E o que seria a direção? A direção, então, é o sentido que esse deslocamento vai tomar. Observe aqui a imagem. O corpo está no centro. Esse é o corpo. A direção é o sentido que esse corpo vai tomar. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima, se é para baixo, se é para frente, se é para trás, se é para a esquerda, se é para a direita. Aí aqui temos vários outros elementos, né? Diagonal alta, diagonal direita alta, diagonal esquerda alta, diagonal esquerda baixa, diagonal direita baixa, né? Trás, frente. Então, deslocamento é a movimentação, a saída do corpo do dançarino ou da dançarina de um ponto A para um ponto B. E a direção é o sentido que esse deslocamento vai tomar. O dançarino, então, ele se deslocou. Ele saiu do local, por exemplo, dando pulos. Mas qual a direção que ele tomou? Então, a direção que ele tomou foi para o lado direito. Então, o deslocamento foi o ato dele sair do local. E a direção foi o sentido que esse deslocamento tomou. Então, aqui eu vou colocar para vocês a resposta. Lembrando que a resposta de vocês não precisa estar necessariamente igual a que eu coloquei aqui, tá? Estando no mesmo sentido está correto. Vamos para a questão de número 4. A dimensão pode ser classificada em 3. Quais são elas? Então a dimensão ela pode ser classificada em largura, tá?
em altura e em profundidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo do dançarino está aqui. Então, a dimensão dentro do espaço é os movimentos os quais o dançarino aproveita dentro do espaço. Por exemplo, ele está aproveitando da altura, da profundidade, da largura. Então a dimensão é isso, é a forma como o dançarino ele aproveita de todo o seu espaço. Então a dimensão dentro do espaço é classificada em largura do espaço, em altura do espaço e em profundidade. Largura, é quando o dançarino aproveita fazendo quais movimentos? Direita e esquerda. A altura, para cima e para baixo, e a profundidade são principalmente os movimentos desenvolvidos no nível baixo, que são aqueles movimentos bem próximos do chão, o qual o dançarino vai desfrutar da profundidade do espaço no qual ele está inserido. Então, as três dimensões do espaço são largura, altura e profundidade. A quinta questão diz o seguinte: explique o conceito de tempo como elemento da dança. Então, o tempo no elemento da dança está diretamente relacionado à velocidade com qual os passos são desenvolvidos durante a dança. Está diretamente relacionada à velocidade que os passos vão ser desenvolvidos. Os passos estão sendo desenvolvidos de maneira rápida, estão sendo desenvolvidos de maneira lenta ou estão sendo desenvolvidos de maneira moderada. Então, o tempo é isso. O tempo está diretamente relacionado à velocidade a qual os movimentos estão sendo desenvolvidos durante a dança. Se é rápido, se é lento ou moderado. Então, aqui eu coloquei a resposta para vocês. Então, lembrando, a resposta de vocês não precisa estar necessariamente igual à que está aqui, mas se estiver no mesmo contexto, está correto. Então, agora vamos para a questão de número 6. O tempo na dança é classificado em rápido, lento e moderado. Discorra brevemente sobre cada um, citando exemplos. Então, o tempo rápido são aqueles movimentos que estão em constante alteração e aceleração. Ou seja, no movimento rápido existe a aceleração constante sem alteração do ritmo. Então, no tempo rápido, os movimentos são desenvolvidos de maneira acelerada. É o exemplo do samba e da lambada. Dentro da dança, o elemento tempo, caracterizado como lento, é aquele que a velocidade é bem pequena e vai reduzindo com constância até parar. É o exemplo da valsa e da dança clássica. A dança apresentada no elemento tempo como movimentos moderados. Então, o movimento moderado está entre o meio termo, tanto de rápido como lento. É o exemplo do forró e da dança do ventre. Lembrando que o forró e a dança do ventre, eles também podem encaixar, dependendo dos passos, tanto em rápido como em lento. Vai depender dos dançarinos e da música que estiver tocando, Então, sofre influência do ambiente. Bom, pessoal, então, a correção de hoje era só, tá? Espero que vocês tenham desenvolvido a correção das atividades. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me procurar. Lembrando, terminou a correção, acertou tudo, me manda um ok para validar participação, além da presença na aula. Caso vocês tenham errado alguma, tire foto desta atividade corrigida e me envie no privado.